Jesus, aleluia. Obrigado aos irmãos aí, deu certo o nosso combinado, né? Falei para eles, quando eu subir você grita, etc, né? Aleluia. Amém, irmãos, é uma grande honra e um grande privilégio estar aqui, né? Mais uma Holy Fest, Zona Leste de São Paulo, nós juntos aqui. Certamente tem sido dias poderosos e hoje também vai ser poderoso, né? Eu quero compartilhar algo com você que eu já tenho ministrado e compartilhado, que Deus tem falado comigo. E como a gente está lá no Grimaldi, né? Alguns irmãos até já ouviram a respeito disso. Que eu creio que é algo que tem a ver com o nosso ano. Nós estamos vivendo o ano da restituição. Fala para o seu irmão, esse é o ano da restituição. E nós, como trabalho com jovens, eu creio que Deus ele quer também restituir algumas coisas na nossa vida. E nós, no geral, como radicais livres. Sabe por quê? Você que é mais antigo, né, na vida da igreja, antigamente, e ainda faz parte, um slogan. Nós temos um slogan. O que é um slogan? É o que faz parte da nossa identidade. Para você que é mais velho, você já conhece, é que nós somos jovens destinados ao... Vamos falar? Então é jovens destinados ao avivamento. Então no 3, jovens destinados ao... Então presta atenção, o tema da nossa Holy Fest é upside down, de cabeça para baixo, né? Aqueles que transtornam o mundo. E isso tem tudo a ver com avivamento. Por quê? Porque o avivamento é exatamente isso. Se eu for aqui falar o que é avivamento é um grande mover de arrependimento. Ou seja, onde pessoas ouvem, são atraídas por algo e se arrependem. Mas não é aquele arrependimento de choro, só choro. Não, é de mudança de mentalidade. É de mudança completa de vida. E em algum aspecto você já experimentou desse avivamento. Mas nós estamos nesses dias ouvindo tanta palavra de Deus e falando a respeito desse tema. Então eu quero falar a respeito disso, te lembrar desse slogan que nós temos, que nós somos jovens destinados ao avivamento. Eu quero começar lendo aqui Joel 2, 28. É um versículo muito famoso, capítulo muito famoso, que você já conhece, que nós oramos, que nós clamamos, que nós pedimos ao Senhor. Joel 2:8, olha o que a palavra de Deus diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, diga aleluia. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Fala para o seu irmão, aleluia, aleluia. Então derramarei o meu espírito naqueles dias. Então presta atenção, irmãos, isso aqui é um avivamento, que todos nós devemos buscar. Nós queremos, nós clamamos por isso. Nós clamamos para que isso aconteça na célula, nos nossos cultos, na nossa vida. Então, presta atenção, nós somos destinados a isso, a viver esse avivamento, onde o Espírito Santo está presente em todas as áreas da nossa vida. E o upside down, e transtornar o mundo, não acho que é só aqui para dentro do prédio, né, como o pastor Daniel falou aqui no sábado. Nós estamos aqui na nossa casinha, sendo preparados para algo para fora. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento nós vamos transtornar lá fora. Então, aqui dentro é simplesmente um treinamento. Nós estamos sendo treinados por Deus. Nós estamos recebendo o mover de Deus, palavra de Deus, instrução, direção, visão de Deus, mas para transtornar lá fora. Por quê? Porque o avivamento, novamente, o avivamento, ele é aqui para dentro. Aleluia. Em algum nível você recebe o avivamento aqui dentro do prédio. Mas quero te falar, o avivamento, ele tem que ser lá na sua célula, ele tem que ser na sua escola, ele tem que ser na sua faculdade, ele tem que ser na sua família, ele tem que ser no seu relacionamento, na sua corte. Por quê? Porque o avivamento verdadeiro, ele afeta todas as áreas da nossa vida, não é só para dentro do prédio. E isso é poderoso, por quê? Porque aonde você chega, quando você tem esse entendimento, você transforma. Aonde você vai, você leva o avivamento com você. Esses dias, acho que foi na vigília, alguns momentos, né? Estava no momento de oração, aí os irmãos orando por mim, né? Minha equipe, os discipuladores, me perguntaram o que você quer que eu ore. Eu falei para eles, eu quero que ore para que cada jovem do Grimaldi, né? Da Holy Fest, nosso, não tenha uma hemorragia espiritual. O que é uma hemorragia espiritual?
você entende que você foi chamado, de fato, por Deus para transtornar esse mundo, onde você chegar, você causar um impacto, você carrega isso na sua vida. E como eu falei, eu creio que Deus ele está restaurando algumas coisas desses dias em nós, como Radicais Livres. Eu tenho ministrado isso lá no Grimaldi, e eu quero trazer isso hoje aqui para vocês. Por quê? Porque nós somos destinados a esse avivamento. Mas eu quero falar para os irmãos, o avivamento ele tem um preço. Fala para os irmãos, Senhor, o avivamento, o upside down, transtornar o mundo, tem um preço. Eu sei que essa palavra preço, ela não é muito amada nos dias de hoje, né? Você não vai encontrar muitas pregações falando que você tem que pagar o preço, né? Parece que foi uma pregação que foi esquecida, mas Deus ele tem restaurado isso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. E esse preço do avivamento, que o avivamento tem, ele se chama consagração. Fala comigo, consagração. Esse é o preço de nós vivermos um avivamento. E eu sei que você quer viver um avivamento, porque senão você nem estaria aqui. Carnaval, né? Eu estava chegando aqui hoje, solzão quente, torrando na cabeça. Você podia estar na piscina, você podia estar na praia, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. E só de você escolher estar aqui, não acho que foi por um acaso. O Senhor mesmo, a Bíblia diz que Ele que coloca, tanto querer quanto realizar. Então você estar aqui é também um desejo do próprio Espírito. Então esteja perceptível a isso, porque o Senhor ele quer fazer algo na sua vida. E falando de consagração, nós confundimos muito consagração com santidade, né? E que são duas coisas novamente que não é pregada muito. Você não vai ouvir muitas pregações hoje em dia sobre isso, sobre santidade e sobre consagração. Mas as duas coisas são diferentes. Por quê? Porque santidade ela está relacionada à sua conduta, à sua vida com Deus, à sua vida moral, à sua ética, à sua vida, como você vive a sua vida nos dias, né, nos seus dias, na sua faculdade, na sua escola, a sua vida santa, piedosa, de oração. Tudo isso é santidade. Já a consagração é diferente. Por quê? Porque consagração nos diz a respeito de dedicação. Nos diz a respeito de uma vida devota, uma vida entregue, onde você é consagrado a algo, você é dedicado a algo. Consagração tem a ver também com o seu trabalho, tem a ver com a sua obra. Então eu não estou aqui hoje para falar a respeito de santidade, essa sua parte piedosa da sua vida, vida de oração, de jejum, não. Eu estou aqui para falar a respeito de consagração, porque se nós queremos viver um avivamento da parte de Deus, transformar o mundo, você precisa ser um jovem consagrado. Não tem como. Não acho que se você não tiver consagração na sua vida, você vai viver um avivamento. Você vai viver um mover. Eu estou aqui para te falar hoje isso. Nós, por exemplo, podemos pegar o exemplo de um médico. Tem alguém aqui que estuda medicina? Medicina, nosso meio? Tem um médico? Temos algum advogado aqui no nosso meio? Está estudando? Pergunta para o seu irmão, você estuda o quê, meu irmão? Você não estuda nada, né? Cadê os jornalistas aqui? Tem jornalista no nosso meio? Aí, ó. Os designers, os editores de vídeo. Qual mais profissão? Aleluia. Aleluia. Os engenheiros, cadê os engenheiros? Fala pro irmão do lado, eu vou orar por você. Aleluia. É que às vezes eu não falei a sua profissão aqui, né? Aleluia. Fique em paz. Mas ó, volta aqui. Qualquer profissão, irmãos, né? Se você vai fazer uma faculdade, você vai estudar, você tem que fazer algo, você tem que se dedicar. Principalmente essas profissões, né? Eu peguei aqui advogado, médico, são profissões que exigem tempo para você estudar. Então é uma consagração. Então presta atenção, alguém que estuda medicina para ser um médico, ele tem que se consagrar à medicina. Nós temos enfermeiros, né? No nosso meio, lá no Grimaldi. Olha eles aí. E de certa forma também são consagrados. Por quê? Porque tem que estudar,
tem essa vida, mas você ao mesmo tempo não é consagrado. Fala assim comigo, ai, ai, ai. Tem como você ser santo, aleluia, mas não ser consagrado. E a gente vê, a gente nota a diferença. Então presta atenção, se você quer ser um bom médico, você não vai ser um bom advogado. Se você quer ser um bom advogado, você não vai ser um bom médico. E eu quero te falar também, se você quer viver, ser amigo, flertar com o mundo, você não vai ser um grande homem de Deus. Por quê? Porque você precisa ser consagrado. Eu estava preparando a palavra, nós estamos no tempo de carnaval, né? Fala misericórdia. E os irmãos têm Instagram, né? Então a gente está no Instagram aí, né? E é engraçado, porque eu fui preparar isso aqui e começou a aparecer um monte de coisa para mim, né? Mas dos preparativos do carnaval, não sei se os irmãos viram isso, mas assim, irmãos, as próprias pessoas que organizam o carnaval, eles estavam falando, ó, no carnaval, né, na Sapucaí lá, nunca teve tanta macumba como tá tendo esse ano. E eles falam assim, com orgulho. E é engraçado que tem alguns vídeos, né, eu ia até pegar para passar, mas não peguei, que é o quê? Eles preparando lá e eles fazem de fato um culto ao diabo. E fica lá e o cara incorpora e fica girando e fica... Eles falam que é para abençoar o carnaval, né? Para trazer paz, etc. Mas você vê que aqueles caras são consagrados. Por quê? Porque eles acreditam naquilo que eles estão fazendo. Então eles entregam suas vidas ao diabo, para Satanás. E estão lá para festejar algo que é da carne, que é do diabo. Né? Você vê esses vídeos, depois eu posso pegar e enviar aí para os irmãos enviarem. Mas é simplesmente os caras todos fantasiados lá de entidade e receberam o espírito, o demônio lá no meio da avenida e todo mundo olhando, tirando foto, achando bonito, entrevistando. Mas você vê claramente que aquela pessoa está entregando, está entregue a quem? Ao diabo. Então, eles lá no mundo, lá fora, eles se consagram a demônios, eles se consagram a entidades e eles de fato entregam a sua vida para esses demônios, sem restrições. O diabo faz o que quer com essas pessoas. Eu estava vendo outro vídeo, que era um podcast, e aí a moça estava entrevistando, era também, né, de religião, de umbanda, de macumba, etc. O cara estava todo vestidão lá de Zé Pelito. Aí a entrevistadora estava fazendo um podcast, do nada ela parou assim e começou a receber e incorporar um demônio no meio do podcast. Aí os entrevistados, os caras assim meio assustados, né? Queriam parar o podcast, mas a moça lá recebendo, né? Por quê, irmãos? Porque eles são consagrados no que fazem. Eu fiquei constrangido de ver isso, de que para uma festa, um carnaval, onde eles vão só morrer, usar droga, né? Relação sexual, tudo que, não sei se você já participou disso, né? De carnaval, quando você era do mundo, você sabe o que rola aí fora, mas eles decidiram se consagrar. Por quê? Porque eles acreditam naquilo. Pergunta para o seu irmão, você é consagrado ao quê? Porque consagração é isso. Consagração é você se dedicar. Eu estava pensando, e todo mundo que é consagrado, ele acaba se tornando ruim em alguma coisa. Eu mesmo, a minha profissão natural, eu sou designer, né? Eu trabalho com artes gráficas, vídeo, edição, multimídia. E eu estava observando, irmãos, eu não tenho muito tempo mais, e nem mais paixão para me dedicar à minha profissão. Então hoje eu sou um profissional muito pior. O contrário de vir a ser verdadeiro, né? Porque vai passando os anos, você vai melhorando a sua profissão. Porque você está dedicando, está se entregando para aquilo. Mas isso tem que parar de queimar, porque o Senhor tem um chamado na minha vida. Mas presta atenção, quando você se dedica, automaticamente você vai deixando as coisas de lado. No mundo, qual é a glória? Ah, não, Daniel cresceu, avançou na profissão dele, ele é um bom profissional hoje. Mas no reino de Deus não é dessa forma. Para quem é consagrado, talvez você tem lá trabalho
dando uma palavra de exortação para o povo, né, para Israel naquela época. Mas hoje é a igreja. Ele está falando, ó, vocês estão vivendo aí na casa boa, mas é a casa de Deus, está em ruína. Aí continua, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Presta atenção, esse aqui é um texto muito sério da palavra de Deus. Por quê? Porque ele está falando a respeito de prioridades. Ele está falando aqui, o profeta está falando, ó, vocês estão vivendo aí a sua vida, enquanto a casa de Deus, ela está largada, ela está em ruína. Aqui o profeta, ele fala de casas apaineladas, né? São casas que têm painéis, não era muito comum. Então eram casas boas naquela época. Então ele está falando, ó, sua casa está arrumadinha, sua vida está arrumadinha, sua vida está bonitinha, cheirosinha. Vou parafrasear aqui, né? Não é a versão real de hoje em dia. Você está na sua célula bonitinho, você está na sua faculdade bonitinho, vivendo a sua vidinha, mas esqueceu de mim. A minha casa, ela está largada. Então ele está falando aqui a respeito de prioridade. Então, presta atenção, eu conheço muitos, mas muitas pessoas que eu admirava. Não sei pessoas que você admira na vida da igreja, né? Seu líder, seu preso, seu inspirador, sei lá, um líder. Você admira pessoas. Eu tinha muitas pessoas que eu admirava. Por que eu admirava? É porque eu deixei de admirar? Não, é porque essas pessoas saíram. Mas a gente até estava falando ali na sala, né? Mas muitos homens de Deus na minha época, que eu olhava assim, né? Na minha época tinha um obreiro que eu olhava para ele e falava, eu falo, chamar despertou na minha vida, porque eu olhava ele, eu só via ele andando, eu não tinha contato com ele. Você falava, eu quero viver isso que ele tem, eu nem sei quem ele é, eu não sei o que ele faz, mas eu quero viver a mesma coisa que ele vive. Por quê? Porque eu via algo na vida dele. Mas o que aconteceu? Muitos desses se perderam, muitos desses nem estão mais na vida da igreja. Por quê? Porque inverteram a prioridade. Então começa a inverter a prioridade, você começa a esfriar, você começa a perder o seu coração. E aí a gente começa a departamentar a nossa vida, elencar as coisas na nossa vida. Como? Aí você começa a fazer o ranking. Não, primeiro na minha vida é Deus, depois a minha família, depois o meu trabalho. Aí você coloca em ordem de prioridade e vai dando importância na sua vida. Ou talvez você fale, não, primeiro é minha família, eu tenho que cuidar da minha família, o bem que o Senhor me deu. Nossa, que eu ouço assim constantemente. Não, primeiro é minha família, primeiro a minha casa, primeiro. Eu estou falando que essas coisas não são importantes, não, mas eu estou falando de ordem, de prioridade. Aí você coloca Deus em segundo lugar, depois o seu trabalho. Ou talvez
colocando Deus em outro plano que não seja o primeiro, você não está crendo nessa promessa da palavra dele para você. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. Se você cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar das suas. Eu tenho clareza disso hoje, né? Às vezes os irmãos, né, cheios de crise, de problema, né? Aquela luta. Ah, Daniel, luta. Aí é engraçado, o cara começa a liderar uma cela, começa a cuidar de pessoas, ele esquece dos problemas dele. É que não vai ter problema? Não, vai ter problema. Mas aquilo que antes ele ficava focando, ficava olhando, ficava, né, preso naquela luta, quando ele começa a cuidar de pessoas, o que acontece? Os problemas deles automaticamente vão se resolvendo. Por que isso, irmãos? Isso aqui é espiritual. Porque quando você cuida das coisas do Senhor, e quando você lidera, quando você está cuidando de uma vida de outro jovem, você está cumprindo essa palavra. Você está pondo em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E aí as outras coisas na sua vida, elas vão sendo acrescentadas. Mas preste atenção, por quê? Lembra, eu estou falando do preço do avivamento, que é a consagração. Mas eu quero te falar algo muito sério aqui, que também está nesse texto. Que é o quê? Que sem consagração não tem avivamento. Sem consagração não tem upside down. Sem consagração não tem transtornar o mundo. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, né? Está nesse texto que a gente leu, eu só vou citar aqui para você. Mas sem consagração, os nossos frutos, eles são poucos. Olha o que a Bíblia diz. Tende semeado muito e recolhido pouco. Olha aqui, líder de célula. Discipulador, né, agente obreiro. Às vezes a gente, né, fica com aquilo, né? Nossa, mas estou fazendo tanto, estou semeando tanto e não tem fruto e não cresce, o que eu estou fazendo? Aí você já entra na condenação, né? A resposta está aqui. É por quê? Porque falta consagração. E lembra, consagração é dedicação. Fala para o seu irmão, consagração é dedicação. Eu tenho um exemplo desse no nosso meio. Teve um líder de célula nosso que, assim, acho que ano passado, estava ele, a corte dele e o Espírito Santo na cela. 3 na cela, assim, o negócio luta, não ia para frente, aí crise, etc. E eu só observando, né, vendo de longe, qual que ia ser a resposta dele. Aquela luta mesmo, sabe aquela cela que parece vai desaparecer, morrer, que você fala, meu Deus, precisa de um milagre. Mas aí, amém. Aí, esse líder, ele respondeu ao Senhor, entendeu o processo que ele estava, entendeu que ele precisava avançar em algumas coisas, e foi, orou e não desistiu. E recentemente, irmãos, a célula dele multiplicou, diga aleluia. Ele levantou uma célula, um líder, né? E esse líder, a célula dele já está enorme, e essa célula que estava morrendo, ele multiplicou e a célula dele já está cheia de novo, já vai multiplicar agora em abril. Por quê? O nome disso é dedicação, consagração. O cara entendeu. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me dedicar às vidas, eu preciso me dedicar ao meu chamado, a liderar uma célula. Então ele entendeu isso aqui. Por quê? Porque ele estava colhendo pouco, porque faltava consagração. Mas quando consagrou, hoje eu falo, né? Os irmãos vão ficar com ciúmes, né? Não, vou falar não, que não vai dar problema, né? Aleluia. Mas presta atenção, irmãos. Sem consagração, então, nós colhemos pouco. Outra coisa, sem consagração, você não desfruta de abundância no trabalho das suas mãos. Tem uma promessa de Deus para nós, tudo que nós tocarmos vai prosperar, vai crescer. Eu carrego isso comigo, eu creio. Tudo que coloca na minha mão tem que crescer, tem que prosperar, tem que avançar. Mas se não tem acontecido isso com você, pode ser, e eu tenho certeza que é, por quê? Porque falta dedicação da sua parte, falta consagração, falta você se inclinar de coração para aquilo. Olha o que a palavra diz nesse texto que a gente leu. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Ou seja, você come, mas você nunca é saciado. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Fala misericórdia. Aqui o que está falando é que você está trabalhando, mas você não está vendo fruto de nada. Sua célula, você está lá, mas nada está fluindo. Seu trabalho também, você está se dedicando e nada acontece. Por quê? Porque falta consagração. Então a consagração no nosso meio, essa dedicação a tudo que você faz, é muito importante. Mas é óbvio que eu estou falando aqui a respeito do reino de Deus. Se você quer viver, e você quer de fato, viver um avivamento, ser um homem de Deus, que transtorna o mundo, onde você vai, onde você fala, você abre a sua boca, quando você abre a sua boca, as pessoas param para ouvir, percebem a unção de Deus na sua vida? Ou é aquela luta, né? A pessoa abre a boca,
todo mundo já fica, né? Ixi, lá vem, né? Toda célula tem os 10% que é assim, né? Fala para o seu irmão, você não é 10% não, né, meu irmão? Mas você percebe, quando a pessoa fala e tem vida, tem unção. Por quê? Porque no secreto ela está se consagrando ao Senhor. Mas preste atenção, toda consagração, ela tem um preço. Se você decide se consagrar a algo, vai ter um preço na sua vida. Não adianta. E novamente, não adianta você achar que o avivamento vem, aleluia, estou aqui, glória a Deus, radical livre, urra, Se você não se consagrar, se você não buscar a Deus, se você não decidir, Senhor, faz na minha vida, e se posicionar, e pegar cada palavra aqui que tem sido ministrada e falar, eu quero viver isso, eu vou viver. Por quê? Porque isso é consagração, é você sair daqui decidido, você sair daqui, de fato, querendo entregar a sua vida. Eu lembro que o processo de Deus na minha vida foi muito rápido, porque eu entendi o chamado de Deus para mim. Eu lembro que eu fui para o encontro, logo em seguida eu tive uma conferência dos vencedores, e Deus falou já comigo no encontro, e confirmou na conferência. Desde lá, então, eu tenho decidido, eu falo, Senhor, eu quero me consagrar, eu quero viver, me dedicar para o Senhor. Aí você pode achar, Daniel, e desde lá você tem ficado firme? Não, a tentação tem sido grande para desistir. E você também vai ser tentado a desistir da sua consagração. Mas o Senhor vai te dar força e tem te dado força e vigor esses dias. Sabe por quê? Novamente, a consagração, a dedicação a algo tem um preço. Então, se você quer ver, né, eu não sei quantos aqui tem família cristã, né? Mas se você quer ver a sua família convertida aos pés do Senhor, seu pai, sua mãe, né, as pessoas ao seu redor, quero te falar, filho, às vezes pregar lá na sua casa não vai dar certo. Por quê? Porque você é filho, você é mais novo, as pessoas não vão ouvir a sua voz. Mas quando você é alguém consagrado, que você não precisa falar com suas palavras, elas veem algo na sua vida, isso tem um grande poder. Eu lembro que quando eu era doido no mundo, meus pais, assim, eles clamavam, oravam, jejuavam para que eu tivesse um encontro. Aí chegou um tempo na minha vida que Deus me pegou e de fato eu tive esse encontro com Deus. Mas depois, irmãos, que eu entendi o chamado de Deus na minha vida, o que eu fiz? Eu decidi me consagrar. Aí o negócio, a ordem inverteu. Agora eles falavam o quê? Daniel, mas é só igreja agora. Agora você só quer saber disso. Eu fiz seminário na turma especial, né? Foi um choque para eles. Como assim? Você vai largar tudo, você não vai estudar, você não vai trabalhar, vai ficar só estudando, fazendo seminário. Então, teve uma hora que a ordem inverteu. E aí você sabe, a vida da igreja, a agenda da igreja, ela é enorme. E quando você vai se envolvendo na vida da igreja, liderando, e lidera a rede, lidera a célula, você vai tendo menos tempo para você e mais tempo para o reino. Quantos dizem aleluia? Eu sempre sonhei com isso, irmãos. Ter mais tempo para o reino de Deus do que para mim. E é engraçado, porque, lembra? A consagração tem um preço. E qual que foi, muitas vezes, o preço que eu paguei? De ser retalhado pela minha família. Por quê? Um aniversário. Eu não posso ir. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a igreja. Ah, mas é o aniversário da sua irmã. Tem um compromisso com a igreja. Tem jejum de 40 horas, jejum de 21 dias. Ou talvez eu sou servo no dia, não consigo ir por causa do tempo. Ou tem algo que a gente precisa fazer. Por exemplo, os nossos sábados. Nossos sábados são consagrados ao Senhor, dedicados ao Senhor. Então não nos convide para fazer nada no sábado. Fala para o seu irmão. Não, fala nada não. Que nem lá no Grimaldi é proibido casar de sábado. Fala bem. Ixi, já resistência, né? Por quê? Porque nós temos culto, não tem nada mais importante para nós, irmãos, do que estar reunidos. Por quê? Porque nós somos dedicados, consagrados ao Senhor. Então presta atenção, vai ter sim um preço na sua vida se você decidir se consagrar. Você vai sofrer perdas. Fala para o seu irmão, você está disposto, em troca do avivamento, fala para ele, sofrer perdas na sua vida? E agora eu vou falar alguns preços que você tem que pagar. Fala para o seu irmão, eu já estou finalizando, irmãos, vou ser bem rápido aqui. Daniel 3 e capítulo 6, eu não vou ler por causa do tempo,
Mas os irmãos sabem a história, né? Daniel e os 3 amigos. Aí tem a história dos 3, a história de Daniel paralela. Mas aqui nós temos jovens que são consagrados. Eles moravam na época na Babilônia. Babilônia, os irmãos sabem, né? Era terrível. Muita idolatria, enfim, não adoravam vários deuses. Era basicamente um carnaval 24 horas, né, por dia. A Babilônia. Era um povo terrível. E esses homens de Deus foram para lá, cativos lá. Só que eles eram diferentes. Você vai ler a história deles, você vai ver que eles eram diferentes. Mas por quê? Porque eles eram jovens consagrados, que decidiram se consagrar. E por conta disso, o que aconteceu? Eles tiveram que pagar um preço. Eles tiveram perdas na sua vida. Então a primeira perda que nós vamos ter na nossa vida, quando nós decidimos nos consagrar, pagar esse preço, é na nossa reputação. Sabe por quê? Chegou um momento lá que eles estavam no reino, e aí falaram, nós temos que se dobrar diante da estátua, da imagem. E aí eles decidiram não se dobrar. E isso fala do quê? Fala da sua reputação, irmãos. Por quê? Porque o seu mundo, o mundo ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, elas se dobram a algum Deus. Seja a bebida, seja a droga, sexo, namoro. Eu não sei qual é o Deus que governa, né, as pessoas ao seu redor. Todos aqui são jovens. Então você tem muitas pessoas ao seu redor, amigos, que tentam te influenciar. E quando você está cedendo a esse Deus, esses amigos, é como se você estivesse se dobrando a esse Deus. Então, a reputação deles ficou em xeque. Por quê? Porque eles decidiram não se dobrar diante da imagem. Com certeza, quando eles não se dobraram, os amigos dele devem ter julgado eles, condenado eles. Falou, está ficando louco, está todo mundo fazendo. Já ouviu essa frase do inferno? Está todo mundo fazendo. Está todo mundo indo para a festa, está todo mundo indo para o carnaval, só você que não. Está todo mundo usando tal coisa. Qual que é a moda hoje em dia aí? É o vape ainda? Está todo mundo usando vape, fumando pendrive. Fala para o seu irmão, misericórdia. Então aqueles jovens, eles foram taxados, julgados. Por quê? Porque não se dobraram ao Deus daquela época. Outra coisa, outro preço que você precisa pagar é na sua própria vida, irmãos. Às vezes você vai ter que, como o pastor Alexandre falou aqui, né? A sua própria vida está em xeque. Por quê? Aqueles jovens também, eles foram jogados na fornalha. Os irmãos conhecem a história. Não decidiram não se dobrar, se consagrar ao Senhor, e eles colocaram a vida deles em jogo. Será que nós estamos dispostos a colocar a nossa vida em jogo para que o avivamento, para que o mover de Deus aconteça nos nossos dias? Esses jovens consagrados, eles estavam. Eles se dedicaram ao Senhor. E não importava, não importa se eu vou morrer, não importa se eu vou para a fornalha, eu quero ver o mover de Deus. Isso aqui fala, irmãos. Consagração é o seguinte, é uma oração muito perigosa. Por quê? Porque você é estragado. Se você de fato entende, entrega seu coração para o Senhor e decide se consagrar, sua vida, ela estraga. Eu falo isso porque eu fiz essa oração e muitas vezes eu quis desistir, fugir do propósito que Deus tinha para a minha vida. Mas assim, irmãos, é uma tormenta. Aí fala, Deus atormenta, Daniel? Para quem é consagrado, sim. Entende o que eu estou falando. Por quê? Porque você quer fazer outra coisa, mas Deus sempre está te lembrando. É para você fazer aquilo ali. Eu te chamei para isso. Então, quando você se consagra, sua vida está em xeque. Às vezes você quer seguir por um caminho. Não, eu vou trabalhar, vou estudar. Você já fez seus alvos certinho. Não, eu vou para lá, vou seguir aquele caminho, vou chegar lá. Você já tem a visão. Mas aí, no dia que você entrega, se consagra, Deus fala, filho, bonito, lindo, aleluia, destino maravilhoso. Mas não é o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é isso daqui. Então, consagração fala disso, você entregar a sua vida. Consagração também vai ter uma perca nos seus amigos. Cadê os irmãos do louvor? Já pode subir aqui, aleluia. Com seus amigos. Sabe por quê, irmãos? Quem é consagrado, não dá para você ser amigo de Deus e do mundo, você já sabe disso. Não tem como. Eu falo para os irmãos, eu perdi 100% de todos os meus amigos que eu tinha no mundo. Por quê? Porque eu decidi me consagrar.
É engraçado que muitos deles, hoje em dia, eles não falam comigo, né? Teve um que eu tentei resgatar, assim, ele até veio para a igreja e tal, mas não permaneceu, eu estou tentando novamente, né? No último encontro que a gente teve, eu convidei ele, falei, não, vamos lá para o encontro com Deus e tal. Ele falou que ia, mas não apareceu, aleluia. Mas 100% dos meus amigos eu perdi, que era do mundo, né? Mas por quê? Porque eu decidi viver algo que eles ainda não tiveram a oportunidade ou não quiseram viver. Então, pergunta para o seu irmão, como andam seus amigos? Pergunta para ele, quem são os seus amigos? Fala para o seu irmão, "Shh." É só para responder, aleluia. Daniel, os irmãos sabem, ele estava lá, agora Daniel, né? Mudando para Daniel. Foi escrito um decreto, que o quê? Só poderia adorar a um rei, a um Deus, né? A imagem do rei. E ele decidiu que ele não ia fazer, por isso que os amigos também se consagraram e foram para a fornalha. Só que Daniel, ele não aceitou isso. Aí, depois a gente vai ver que ele foi para o quarto dele e ele orava e ele buscava o Deus dele. Ele não estava nem aí para o que o povo estava fazendo. Ele continuou consagrado e adorando ao Deus dele, ao nosso Deus. E é engraçado que ele foi caguetado, sabe por quem? Pelos próprios amigos dele, da corte real. Ele não foi caguetado por alguém de fora. Os amigos dele falaram, nós precisamos achar um jeito de pegar Daniel, de emboscar Daniel. Aí eles foram lá na janela do quarto de Daniel e viram ele orando, viram ele buscando. Então ele perdeu até os amigos que ele tinha. E aí isso já me introduz no próximo ponto, que é o quê? A consagração tem um preço na sua vida particular, na sua privacidade. Fala comigo, ai, ai, ai. Sabe por quê? Porque Deus vai mexer, se você é alguém consagrado de verdade, dedicado ao reino, Deus ele vai mexer na sua agenda. Deus ele vai entrar na sua agenda. E vai entrar com gosto. E se você é da videira, sangue videriano, vai entrar mesmo. Por quê? Porque a nossa agenda é a agenda de Deus, irmãos. Então a sua vida particular, ela vai ser mexida. Então já vou fazer um apelo. Avalia bem se você quer responder esse apelo. Porque, novamente, o negócio é sério. Eu respondi essa oração uma vez e o negócio assim é sério mesmo. Acontece de verdade. Se você fala, eu quero me consagrar, vai ter os preços que você vai ter que pagar. E por fim, outro preço que você precisa pagar é na sua confiança em Deus. Você vai ter que aprender, no meio de tudo isso, confiar em Deus. Por quê? Porque Daniel se consagrou, não se dobrou, decidiu dedicar a Deus. O que aconteceu? Ele foi lançado na cova. A própria vida dele foi entregue. Mas o que aconteceu? Qual que foi a maior lição de Daniel na cova? Foi confiança em Deus, foi confiar em Deus. Então, a sua consagração a Deus, aparentemente, ela vai te levar para uma cova. Você vai olhar e falar, meu Deus, eu estou nisso aqui, Jesus, né? Eu lembro que eu fiz seminário, né? Turma especial. Foi a última aqui de São Paulo, né? Eu até brinco, né? A Renata, minha esposa, ela fez a primeira turma especial de São Paulo, eu fiz a última, né? É o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, aleluia. Deu certinho. Mas eu lembro que a turma especial, ela acabou, acho que foi 2016, 2017, no meio da crise de São Paulo, né? Do país que teve. Foi uma crise grande, assim, né? Crise financeira. E aí já não dava mais para manter o seminário, aí decidiram cortar e etc. Mas eu me formei porque eu estava já no segundo ano finalizando, né? Mas, irmãos, aquilo para nós, seminaristas, por quê? Porque nós tínhamos decidido consagrar, entregar tudo, né? Nossos estudos nós deixamos, o trabalho nós deixamos, e, de fato, para viver ali pelo reino de Deus, com muitos sonhos, etc. Aquilo foi um balde de água fria, assim, na nossa vida, né? Eu falo, irmãos, eu tive irmãos que me acompanharam, que hoje estão nos adultos, né? Mas, assim, eu entrei numa depressão profunda, numa cova. Por quê? Porque de um dia para outro, eu era seminarista, vivendo ali os sonhos de Deus, aleluia, entregue ao Senhor, consagrado. No outro, eu não era mais seminarista, mas também não tinha profissão, não tinha emprego, não tinha nada. Aí imagina a minha cabeça, eu estava lá pensando, né, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Essa era o pensamento e o que tinha no meu coração. O que eu vou fazer da minha vida agora? Meu Deus. E foi alguns meses, né, de depressão, prostrado em casa, não queria saber de igreja. Eu lembro que eu desviei da igreja, eu fiquei acho que uns
2, 3 meses fora da igreja, aleluia. Foi o máximo assim, né? Mas sempre conversando com o meu pastor, né? O pastor mandando mensagem. Ele tinha entendido o tempo, então ele não foi atrás de mim, né? Ele ia, mas né, eu já tinha falado para ele que queria um tempo para mim. Fiquei lá 2, 3 meses. Aí você fala, Daniel, o que você fez? Saiu para aprontar? Não, eu fiquei em casa, mal, depressivo, na cama, dormindo, tal. Por quê? Porque eu estava realmente mal, irmãos. Eu estava numa cova, né? Mas aí eu lembro que eu brinco, eu falo, né? Que foi o tempo de conferência. Eu passei uma semana de conferência. Que eu lembro que eu peguei um livro do pastor Aloysio, se chama Uma Vida Debaixo do Favor de Deus. E eu peguei esse livro, eu li ele inteiro assim durante a semana. Eu li um capítulo e ouvia um áudio da palavra que ele estava ministrando. Então eu sempre fazia isso, Deus foi ministrando. E assim eu lembro, eu ficava na cama ouvindo e chorando e sendo lavado pelo Senhor. E Deus marcando coisas na minha vida. Isso fez muito bem para mim. Então essa aparente cova, hoje eu olho e eu falo, foi experiência. Para que eu conhecesse de fato a Deus. Por quê? Porque eu não tinha um pastor, não tinha um líder, não tinha ninguém comigo lá. Eu tinha o próprio Deus, o Espírito Santo ministrando ao meu coração. E aí isso, em vez de me afastar, fez o quê? Gerou mais convicção. E aí eu voltei e depois de lá eu nunca mais saí dos caminhos, né? Que o Senhor, Ele determinou para mim. Então presta atenção. Avivamento, upside down, transtornar o mundo tem sim um preço a ser pago. E às vezes é isso, é na sua reputação, na sua vida, com seus amigos, sua vida particular, a sua privacidade e na sua confiança em Deus. Mas eu quero te falar, o resultado de quem se dedica, se consagra ao serviço, é um grande mover, um grande avivamento. Todos os homens de Deus que você admira, que você olha, você fala, esse é homem de Deus. Esse quando fala, tem presença de Deus. Tem um legado atrás dele. Você pode ter certeza, é porque em algum dia ele decidiu se consagrar. Ele decidiu se dedicar. Ele viu algo maior. E ele falou, eu vou viver por isso. Eu quero me entregar por isso. Não acho que é por acaso, né? Não, não é, irmão. A vida santa que eu falei aqui, oração, jejum, faz parte disso. Mas se você decidir se dedicar, se consagrar ao Senhor completamente, você vai ver um grande mover nos seus dias. As pessoas aí, né, nas religiões africanas, etc., né, macumba, etc., tem um termo que diz que eles fazem a cabeça, né? Você fez a cabeça para o santo, né? A partir do dia que faz a cabeça para o santo, já era. É tipo a pessoa está dominada mesmo pelo diabo, né? Mas nós não fazemos isso, irmãos, né? E aí, eu falo porque já teve gente que era da igreja, da videira, crente da videira, fala misericórdia, que trocou as prioridades e foi se envolver nesse mundo, né? E fez cabeça, etc. E é ritual, irmão. E aí vai para a cachoeira, vai para o meio do mato, não sei o que, rapa a cabeça e sacrifica, e ritual, etc. Mas a nossa consagração, presta atenção. Quando você decide consagração, você não precisa fazer nada disso. É só você pegar seu coração e falar, Senhor, eu enxerguei algo maior, eu quero viver por isso. Eu tenho um chamado da parte de Deus, eu quero transtornar o mundo. Eu sou um radical livre, eu quero viver. E aí você entrega seu coração. E aí você se derrama para o Senhor. Mas eu quero te falar, isso traz consequências na sua vida. Não ache que não traz. Traz, muitas. Tem um preço, mas eu te falo, é maravilhoso. Essa vida com Deus, ela é maravilhosa. É incomparável. Incomparável. Se eu pudesse voltar na minha história e fazer tudo que eu fiz, eu faria de novo. Por quê? Porque a glória é muito maior. Para finalizar, nós lemos Joel, né? Que fala do avivamento, que o Espírito Santo vai derramar fogo, unção, e os jovens vão ter visões, os velhos vão profetizar e etc. Mas, eu não sei se você sabe, mas esse texto, ele está no final de Joel. Ou seja, ele é a conclusão de algo. Sabe por quê? Porque antes tem uma passagem que a gente não costuma ler muito, que é o contexto, que é, os irmãos sabem que essa passagem ela fala a respeito do fim dos tempos, da tribulação, né, da grande tribulação, onde vai ter um grande mover, né? E eu creio que nós já começamos o princípio das dores, né? Não estamos na grande tribulação, mas já no princípio dela, das dores. Então isso aqui é para o nosso tempo, porque, como falaram aqui, talvez nós sejamos a última geração. Avivamento nesses dias. E olha que privilégio, você foi levantado por Deus nesse tempo. Meu Deus do céu, que grande privilégio. Mas antes de chegar
esse grande mover, olha o que diz em Joel 2:12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha o que Deus está chamando o povo. Isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Ou seja, ele está falando, tem que ser algo verdadeiro. Não é algo exterior. Você não vai fazer algo exterior. Tem que ser algo genuíno. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Verso 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Aí aqui é a oração que Deus está pedindo, ó. Deus está chamando o povo, está falando, ó, consagração, ó, jejum, oração, vida santa. Vocês querem mover avivamento em Israel? Jejum, oração, vida santa. Aí ele fala que a mãe que está amamentando, para um pouquinho, vem aqui. Quem acabou de casar, está na lua de mel, vem aqui um pouquinho também, aleluia. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico, o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Verso 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Diga aleluia. Ou seja, o Senhor, ele respondeu a oração, respondeu a consagração do povo, compadeceu-se do seu povo e respondeu. Respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, deles sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançai-o em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriente, e a sua retaguarda para o mar ocidente. Subirá o mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Há um versículo muito famoso, você não sabia o contexto. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea, a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e de vinho. Olha aqui a palavra de Deus que nós temos esse ano: restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aí aqui finaliza, então Deus está chamando, ó, vamos consagrar, povo de Israel, igreja, vamos consagrar, vai vir um grande mover de Deus, mas ó, santidade, mover de Deus, dedicação. Aí depois no verso 27 e 28, aí vem a promessa, e acontecerá, depois, ou seja, depois que isso acontecer, depois que essa consagração vir, essa vida santa, piedosa vir, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Então você está vendo como a Bíblia é coerente? Então o povo está vivendo um contexto, Deus chama, fala, ó, vamos consagrar, vamos viver algo aqui, vamos viver essa vida santa, vida piedosa, mas principalmente uma vida dedicada. Dedique-se ao Senhor, venha, vamos fazer jejum. Isso é o que ele estava falando, eu quero estender aqui para nós hoje, que eu creio, tem um grande mover, avivamento para vir sobre nós.
Mas primeiro nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser jovens consagrados, 100% consagrados ao Senhor. Não a outra coisa, não o seu trabalho, a sua faculdade, tudo isso é bem, você vai fazer, aleluia. Se forme, faça, ganhe dinheiro. Mas você tem que ser consagrado ao Senhor. Ele está te chamando nesses dias de Holy Fest para isso. Quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça. Já nós vamos orar uns pelos outros. Mas eu quero primeiro que você deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Sua cabeça curvada. O Senhor está chamando, está levantando uma geração consagrada. Lembra, filho? Deus tem algo poderoso na sua vida. Desde que eu me converti, o Senhor me deu visões claras. Muitas delas eu gerava e eu já vivi hoje no meu contexto. Mas tem muitas outras que eu olho e eu falo: Senhor, é grande demais. O Senhor é maior do que eu. E eu quero te falar, filho, o caminho para você viver as grandezas, você transtornar, você ser esse jovem de avivamento, é uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor, 100% ao Senhor. Onde existe consagração, não existe concessão. Então você não vai ficar abrindo mão. Quando você consagra de verdade, você não abre mão facilmente, você não cede facilmente. Assim como esses 3 amigos, assim como Daniel. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro por cada um aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, enquanto eu ministrava, tocou nos corações. O Senhor fala na sua palavra: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas não é porque o Senhor não escolhe, é porque muitas vezes nós não escolhemos o Senhor. Mas essa história vai mudar hoje aqui, Senhor. Muitos jovens, muitos vão decidir hoje se consagrar a Ti. Eu quero que você, que decide hoje, mas lembre, essa é uma oração séria, irmão, solene, que pode mudar o destino da sua vida. Novamente, pode estragar a sua vida para o mundo, para as coisas seculares. Mas não acho que é só coisas boas não, coisas ruins não, coisas boas também. Às vezes seu desejo é ser rico, milionário, mas não é isso que o Senhor tem para você. Às vezes seu desejo é ser alguém influente, conhecido, mas o Senhor está te chamando para os bastidores. Uma vida de bastidor, igual a de Davi, cuidava das ovelhas. Mas é isso que vai te trazer propósito, realização, relevância. Eu quero que você, que deseja hoje se consagrar, eu quero que você, se puder, se ajoelhar aí no seu lugar. Você vai se ajoelhar, já nós vamos orar uns pelos outros. Mas primeiro você vai se consagrar ao Senhor, vai falar: Senhor, eu entrego. Eu sei que você já fez uma vez uma oração ao Senhor, entregando sua vida ao Salvador. Mas agora você vai entregar a Ele, reconhecendo o senhorio dele na sua vida. Você vai falar: Senhor, eu me consagro ao seu propósito. Pai, eu me consagro a Ti, ó Deus. Vou te falar, meu irmão, Deus não chama quem está à toa. Deus chama quem não tem tempo. Deus chama quem já está saturado de trabalho. Deus chama quem já está cheio de serviço. E nós respondemos ao chamado de Deus. Nós fazemos, respondemos e nos consagramos, porque é uma comissão dele, de Deus. Deus mandou. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. Nós fazemos o que Ele manda e não o que nós sentimos, o que é necessário. Vá se entregando, vá se consagrando. Outra coisa eu tenho para te falar, que a obra de Deus ela não é feita por voluntários. A obra de Deus é feita por chamados, escolhidos, recrutados. A questão
mas que o inferno